gente trabalha com a metodologia do aprender fazendo. Essa é a espinha dorsal da ação pedagógica no projeto, né? Então, o ofício é aprendido e é ensinado e é realizado nas obras e nas oficinas, fazendo o que a obra necessita que seja feito. Naya é especialista em restaurar peças e obras que, aos olhos de um leigo, parecem estar perdidas. É com a mesma paciência que une cacos e descobre cores que ela tem feito a diferença na vida dos jovens da periferia de João Pessoa. Geralmente, eles chegam muito frágeis à oficina-escola, mas através do estudo e do companheirismo que encontram lá, reconstroem sua autoestima e voltam a sonhar. Eu saio da faculdade e não tinha muito interesse em trabalhar como arquiteta em escritório particular. E aí me surge uma oportunidade de trabalhar em restauro aqui no monumento nosso, que é Patrimônio Nacional, na Igreja de São Francisco. E eu acabo me envolvendo com a parte do restauro. Logo vem a notícia, em 86, de que estaria se implantando aqui em João Pessoa uma ação com o governo espanhol para um projeto de revitalização do Centro Histórico de João Pessoa. Então eu digo, é aqui mesmo. Então corri atrás, falei com o chefe, secretário de planejamento, por favor, eu preciso. Ele acabou cedendo, né? Viu que não tinha jeito, ou permitia ou permitia. E aí comecei com o projeto de revitalização, nós realizamos todo um trabalho aqui, passamos aí um ano trabalhando, identificando, levantando, diagnosticando, elaborando normas de proteção, etc. E começamos a tentar resgatar o nosso patrimônio. Na época o centro histórico nem era muito visibilizado, as pessoas daqui não identificavam muito que nós tínhamos um centro histórico. E a gente então, a nossa luta era fazer as pessoas verem isso, né? E começamos então 2 obras pontuais. Mas nos deparamos com uma realidade, que não tínhamos aqui uma mão de obra qualificada, né? Tinha que trazer inclusive empresa de fora. E aí de novo o governo espanhol entra dando um suporte e diz, vamos implantar um programa de capacitação de mão de obra nessa área do restauro. E me indicam para ser diretora da escola. E eu, no primeiro momento, achei estranho, achando que era uma coisa assim muito que não ia se adequar aqui à nossa realidade. Mas logo percebendo melhor, em 91 a gente cria a Oficina Escola de João Pessoa. A gente, no primeiro momento, começa a idealizar um projeto onde a gente vai ensinar as pessoas, por exemplo, história. Então, desde a Mesopotâmia até os tempos atuais. E essas coisas que a gente, num primeiro momento, tenta estruturar teoricamente, né? Como aprendizado ou como tentar traduzir o que se viu lá na Espanha para cá. E a gente então começa a implantar, a montar a equipe e a trazer os jovens. E aí a gente começa a se deparar com a nossa realidade, né? De forma mais objetiva. Então a gente começa a descartar toda aquela coisa que a gente tinha montado de programa formativo, muito dentro dos padrões de capacitação acadêmica. Isso tudo não se via de nada. Jogamos na lata do lixo e começamos. E aí a gente realmente, foi quando a gente começa o projeto. É quando a gente começa a identificar quem é o nosso aluno. A minha participação da Oficina Escola se deu quando eu morava numa instituição de menores abandonados, de órfãos de pai e mãe. Então, quando eu completei 18 anos, o diretor da instituição nos escreveu aqueles que estavam para sair, que estavam atingindo a sua maioridade, que estavam para ser desligado da instituição. Então ele nos inscreveu na Oficina Escola, quando a Oficina Escola estava sendo estruturada. Fiz o curso de alvenaria. São 60 jovens, né? Cada um com valores
diferenciados, cada um com histórico de vidas assim muito conflitantes. Aos poucos ele vai percebendo que ele é fundamental. Nós trabalhamos muito a questão do elo, da necessidade que nós temos de tê-los perto, que nós somos uma equipe e a equipe não é apenas a equipe técnica. A equipe também é formada e o resultante do trabalho são eles. Quando eu entrei lá, estava parado, não estudava. A oficina escola tem esse processo, que quando você é aluno da oficina escola, você é obrigado a estudar. Eu entrei a fazer a 8ª série, quando eu entrei na oficina escola, eu era obrigado a estudar. Foi muito importante para mim que eu terminei os estudos. A gente está trabalhando com pessoas. Não dá para ser, tenho aqui uma coisa montada, estruturada, definida, e as pessoas chegam de fora e se enquadram aqui. Não, é o contrário. A oficina escola é exatamente o contrário. Então, nós não temos um programa formativo, assim, único. Cada turma é uma turma, cada grupo é um grupo, cada obra é uma obra, né? Dentro sempre da filosofia do aprender fazendo. Então, o desafio permanente a cada turma é exatamente adequar essa necessidade de transformar o indivíduo, de recuperar a memória do lugar, casar essas duas coisas e fazer esse camarada acreditar que ele pode. Antes de eu ingressar na oficina escola, eu vendia milho. Então, eu acho assim que hoje eu estou na oficina escola, aprendi esse ofício, aí nas minhas horas vagas eu não vou vender milho, vou fazer, trabalhar como servente pedreiro, ajudar a levantar a parede, tá entendendo como é? Porque eu não aprendi, então eu quero progredir. O curso são 2 anos de formação, né, em horário integral, isso dá 3.500 horas mais ou menos de aula, né, aula prática e aula teórica. O projeto é voltado para a inserção no mercado de trabalho, né? O alvo realmente é que o aluno se capacite dentro do ofício e que a conclusão do curso ele prossiga. Procurei a oficina escola para aprender uma profissão e sair daqui com um futuro quase garantido, né? Que eu que vou ter que construir o resto, né? Que é o início do meu futuro. Na oficina escola nós oferecemos 5 oficinas, né? A oficina de alvenaria, onde eles aprendem o ofício de pedreiro, pintor, instalador predial, o de jardinagem, a oficina de marcenaria, carpintaria e serralharia, né, como ofício da forja. Para eles entrarem, na verdade, eles identificam num primeiro momento qual o ofício que eles gostariam de aprender, mas no processo seletivo, né, a coordenadoria pedagógica promove um momento que se chama momento de vivência, onde o aluno passa por essas oficinas para no final ele ver qual que ele mais se identificou. Vim para a oficina escola no interesse de aprender alguma coisa e graças a Deus estou aprendendo jardinagem e quero sair daqui um jardineiro. Quando eu entrei eu nem sabia o que era patrimônio histórico, na verdade. Restaurar, é isso. O que é que eu vou fazer? Eu pensei que restaurar era pegar algum móvel antigo, a porta está quebrada, você conserta. Na oficina escola eu dou a disciplina de patrimônio histórico, né? E eu gosto muito de conversar com as turmas novas. Olha, hoje nós vamos falar sobre sobre cidades. Me falem do Japão. Me falem da Inglaterra. Diga, tudo bem que vocês não sabem. Agora, vamos falar sobre João Pessoa. Sabe? Falar o quê? Então, você começa a fazer com que eles vejam que eles não sabem tanto da história da cidade deles. Aí a gente começa a passeia pela cidade, vai mostrando as coisas e vai fazendo o camarada olhar, né? E aí, claro, como a gente tem um arsenal de informações, né, de como eram determinados espaços anteriormente e como são agora, as pessoas começam a perceber as transformações e aí elas começam a se dar conta de que as coisas se transformam e eu preciso ficar atento, porque nessas transformações muita coisa se perde. Então a minha função aqui é tentar recuperar e preservar e resgatar coisas que não deveriam ser destruídas nunca. Alguns prédios que eu participei restaurando, claro, João Pessoa, Hotel Globo, o Largo São Frei Pedro Gonçalves, tem o Casarão de Azulejo, que eu participei, tem a Igreja de São Bento. É importante, sobretudo, de ele saber que não esteja restaurando fisicamente um prédio, um edifício, mas que ele saiba que está restaurando
resgatando história. Não vê a história como uma coisa velha, mas como uma coisa que é parte do processo. E que você tem que conhecer esse processo, tem que se dar conta que ele existe. É sempre uma tomada de consciência cada vez mais da cidadania, do respeito ao próximo, da coletividade, do trabalho em grupo para manter esse patrimônio preservado. É uma leitura que ele entra totalmente sem noção e quando ele nem precisa ainda concluir o ofício, né? Mas já tem todo esse cuidado, inclusive de receber pessoas e até de orientar as pessoas também e contar um pouco da história da cidade. O que eu acho que ganha mesmo a cidade é o seguinte: é possível você trazer o concreto. Toda uma população que está escanteada, que está à margem, que está o tempo todo sendo tentada por uma série de riscos e situações difíceis, que vivem na periferia, trazer esse pessoal para dentro de uma vida social de forma saudável. Eu acho que essa expressão foi muito feliz. E como assim, trazer de volta a vida, a uma vida digna. No caso dos monumentos de pedra e cal, não faz sentido restaurá-los, para que voltem depois a serem abandonados. É preciso reinserir o bem na vida da comunidade. É necessário que ele volte a ser importante, volte a ser usado diária, cotidiana e fortemente pela comunidade. Primeiro, porque é assim que ele vale. E segundo, porque é assim que ele se conserva. Aloísio Magalhães. A sorridente Ceiciane em nada lembra a menina rebelde e tímida de quando entrou na oficina escola de João Pessoa. Naquela época, havia abandonado os estudos e sua vida parecia estar desmoronando. Hoje, após 2 anos estudando na oficina escola de João Pessoa, a menina que abandonara a escola terminou o 2º grau e sorri alegremente ao falar de seus sonhos. Antes da oficina eu não estudava e eu era muito rebelde, não queria nada com a vida. Não vou mentir. Eu fiquei sabendo através de um amigo meu, que era da oficina escola, e me falou. Aí disse assim, mas tem que estudar, né? Aí eu me inscrevi, passei por uma seleção e fiquei de primeira. Aí tive que correr, porque eu tava, assim, eu me matriculava, mas não, eu sempre desistia de estudar. Eu tive que correr muito atrás para conseguir passar. Aí eu passei e fiquei. No começo eu não estava muito focada assim, na oficina escola, eu entrei só por entrar mesmo. Eu não sabia nem como é que era a oficina escola, sabia por alto. Mas depois que eu conheci a oficina escola, eu estou mais, digamos, para ter uma profissão, para poder ingressar no mercado de trabalho. E a oficina escola está me dando essa oportunidade de ter essa profissão. O que mudou na minha vida depois que eu entrei na oficina escola, eu acredito que eu mudei 95%. Eu procurei me esforçar na escola e aprendi a ter disciplina. Tô aprendendo, né? Porque eu não sou totalmente disciplinada, não. Mudou meu autoestima, mudou meu comportamento também. Que eu não gostava de me entrosar com o grupo, sabe? Eu sempre era no meu canto. Eu aprendi muitas coisas. Além do ofício, eu aprendi como conversar com as pessoas, como tratar as pessoas. O curso que eu faço é de marcenaria e carpintaria. Essa aqui é a primeira obra. Essa capela, né, que chama Capela de Nossa Senhora da Graça, na verdade ela era uma capela construída ainda no século XVII. E aqui também foi a área onde se instalou, onde era ocupada pela tribo Tabajara, dos índios Tabajara, que foi exatamente a tribo que fez as pazes com os portugueses, e daí dessas pazes, dessa aliança, se fundou a cidade de Filipé Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, né?
Qual o desafio que cabe à Oficina Escola, né? A Oficina Escola, então, isso é um patrimônio reconhecido como patrimônio nacional pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Nacional, tombado desde 1938. E a gente, então, entra com um projeto junto ao Ministério da Cultura, Lei Rouanet, para que eles autorizem para a captação de recursos com particulares a partir da Lei de Incentivo Fiscal. Como o espaço é de propriedade de uma fábrica, né, a fábrica então se dispõe a ser a patrocinadora. E a gente entra no processo de resgate do bem com a participação de ex-alunos. Eu entrei na Oficina Escola em 2006, a partir desse período eu estou agindo como instrutor na Oficina Escola, atuando na oficina de carpintaria e marcenaria geral. Para a Oficina Escola, uma obra com profissionais capacitados na Oficina Escola, ex-alunos, hoje já profissionais, eles tocam essa obra, eles mesmos, em tempo integral. Fui da oficina de jardinagem, fui para 2002, 2003, né? Cheguei a concluir meu curso lá, surgiu essa oportunidade para mim trabalhar aqui nessa capela da Graça. Aí veio o convite para trabalhar como auxiliar de arqueologia. Aí comecei a trabalhar aqui por volta de 3 meses. Aí tem o projeto da reforma e o projeto da arqueologia. Nós dois somos do projeto da arqueologia. Primeiro veio um pessoal aqui com GPS, mapeou todo o terreno. A gente fez escavações aqui, fez escavações do outro lado, achou cerâmica, faiança, talheres, copos, xícaras. E agora está no processo de colagem, restauração das peças. Esse painel policromado, ele compõe o altar-mor da Capela da Graça. Ele fica assentado no nicho principal do altar-mor, né? E quando a gente resgata ele da obra, traz para cá para a oficina para fazer todo o restauro, ele estava todo encoberto por 3 camadas de pintura a óleo, e a gente então teve que fazer a remoção, né? Nós contratamos 2 ex-alunos para fazer esse trabalho, eles são responsáveis por esse trabalho, faz a remoção e encontra a pintura original. Na verdade, essa, a gente sabe que ainda tem uma original anterior a essa aqui, mas dado o estado de conservação que essa aqui se apresentou, a gente está deixando nesse estágio aqui, porque pode arriscar que a pintura original por baixo ela não esteja tão conservada. Eu queria que terminasse a gastronomia logo. Já uma obra de formação, ela tem um outro ritmo, porque aquela obra que é objeto de capacitação, ela também nos fornece, a nós técnicos que estamos capacitando, vamos dizer assim, o programa formativo. Aqueles alunos entram na obra, estão realizando aquela obra e a gente percebe em que momento tem que parar e que coisas tem que trazer de volta para poder aprimorar, para poder descobrir o porquê. Vamos aqui, é uma parte teórica, então ela tem esse vai e volta permanente, né? A obra com alunos, ela subsidia o programa formativo da Oficina Escola e, claro, dá a oportunidade do camarada vivenciar uma obra real, certo? Então, é um exercício absolutamente concreto. Quando eu chego aqui que vejo que o prédio que estava bem acabado mesmo, tá assim, eu digo, caramba, foi eu mesmo que trabalhei aqui junto com meus colegas e dá um orgulho muito grande, assim. Porque eu jamais, há 3 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui trabalhando em uma obra de restauro. Eu nunca me vi. A gente encontra aquele prédio todo danificado e você depois vê uma diferença grande, né, depois de restaurado. Eu fico emocionado porque foi um dom. Aqui na oficina, a turma que está aprendendo o ofício de carpinteiro, de marceneiro, eles trabalham nesse espaço físico, né, onde eles aprendem a mexer com máquinas, manutenção de máquinas, trabalhar com todas elas e elaborar as peças, executar as peças. Bom, a gente está fazendo a janela da galeria, suquela da obra. Escolhi a oficina de marcenaria, que se Deus quiser eu vou conseguir e vou sair um marceneiro daqui. Da mesma forma como acontece na oficina de carpintaria, aqui na serralharia, também é um espaço onde os alunos aprendem, logicamente, o ofício
muito em relação à formação em forja, né? Que é a história do ferro malhado, porque como a obra do restauro exige esse tipo de técnica, né? Que é o trabalho do ferro forjado. Sou primeiro instrutor, gosto muito do que faço, porque se a gente trabalha com amor, que a gente sabe, cai que a gente aprende. Quem não tem amor o que faz, não aprende porcaria nenhuma, né? Aqui estou fazendo serralharia, estou gostando, é bem curioso. A importância da oficina escola na minha vida, olha só, eu posso dizer uma coisa para você. Eu não via um futuro. Depois que eu passei pela oficina escola, as portas se abriram para mim, eu construí uma família, tive uma casa, tenho um transportezinho para ir para o trabalho. Para Naya, eu tenho um recado que ela nunca deixa de ser essa mulher guerreira que ela é. E desde o início da oficina escola ela vem batalhando por nós, alunos. Eu agradeço a ela pela oportunidade de estar na oficina escola e que ela é a melhor diretora que eu já encontrei. A recompensa está aí, as pessoas têm essa afinidade, eles se envolvem emocionalmente, né? Não é só assim, não é o orgulho do camarada ter conseguido um título, não é esse tipo de orgulho, é o orgulho de ver o camarada se relacionar com a gente de igual para igual como ser humano. De saber, de garantir, de restaurar um prédio arquitetônico. Isso é uma grande satisfação que eu tenho. Porque sabemos que essa profissão está sendo perdida. Essa profissão, se não existir a instituição, que seria a oficina escola, para resgatar todos esses elementos, todo esse prédio, futuramente vai estar no chão. O foco maior é a obra, é o patrimônio, né? Mas sem eles, sem esse trabalho, sem essa integração, sem essa interação, esse trabalho não existir. Eu quero ser uma das ex-alunas trabalhar numa obra, né? Todo dia é uma recompensa, todo dia. Todo dia é um cansaço, todo dia é um estresse, todo dia é um desafio, todo dia é um desespero, todo dia é um aperreio. Mas todo dia é assim, sabe, conseguimos. E amanhã já vamos assim assado, já vamos fazer aquilo, como a gente conseguiu isso, já vamos dar esse passo, já dá para fazer aquilo que a gente já pensava, né? É assim mesmo, assim é o dia a dia da escola. Eu me sinto realizado. Então, eu dou o melhor de mim para tentar restaurar um patrimônio. A minha cobrança é de que deveria, não é o apoio à oficina escola, mas projetos como esse serem difundidos em mais lugares, mais pessoas poderem fazer isso. Então é muito bonito ver essa moçada, que a gente sabe que se não tiver um tipo de suporte desse, de apoio desse, de orientação dessa, não que a gente substitua as escolas tradicionais, mas esse tipo de suporte, ninguém sabe qual era o destino dessas pessoas. E você vê essa moçada se encontrando, é fantástico. Então, na verdade, sonho mesmo seria esse. Isso espalhado pelo país todo. Não precisa ser 500 mil, não. 500 já tá bom. Alguns patrimônios restaurados pela Oficina Escola de João Pessoa têm valor incalculável, mas nenhum deles é tão valioso e precisa de tanto cuidado e atenção quanto a vida dos jovens alunos. Através da educação e da cultura, o projeto está mostrando que é possível restaurar vidas e dar uma segunda chance àqueles que mais precisam.